Oi, meus misteriosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a Casos novamente. E dessa vez eu vim trazer para vocês aqui um presente, mais um presente para esse canal. E seria uma entrevista da parte de mistérios aí do canal, que aí nós ainda não temos, que eu estou prometendo há muito tempo para vocês. E nós vamos ter nada mais, nada menos que os caça-fantasmas aqui do Brasil, né? E que é o João e a Rosa. E nós estamos aqui com eles, então, aí para abrir esse leque aí, inaugurar o leque de entrevistas de mistérios aqui do canal Casos e Mistérios. Boa noite, Rosa. Boa noite, João. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Desculpe, tá ouvindo os cachorros aqui? Nós estamos, né? É porque estou chamando ela. Só um pouquinho. Tá. Deixa eu tirar essa gatinha daqui. Não atira ela. Não vou atirar, tá grávida, ó. E agora se apegou a mim. Sim, imagina. Quanto tempo falta para ela ter? Não sei quanto tempo. 15, 20 dias. É tão bonita. Eu que cuido dela, agora tá que tá. Minha irmã tem 8 gatos. Putz. Não, é demais. 8 gatos. Vai pegando, e aí quando vê... Quem gosta, né? Nós temos a Mate, a cachorrinha, né, que viaja conosco, agora veio para cá, que tem um pátio grande, tem mais 2 cadelas, então tá como um cachorro gosta, né, tem bastante espaço. Vamos começar, então, para quem não conhece vocês aqui, né, que está assistindo, vocês se apresentarem para o pessoal, né, o que vocês fazem, como que é o trabalho de vocês, quem é o João e a Rosa, né? Tá certo, Paty. Primeiro, muito obrigado pelo convite, tá? A gente, né, ficou muito, muito feliz pelo teu convite também, né? Você também tá nos apresentando aqui pessoas do nosso mundo sobrenatural, de mistérios, terror, né? Que acaba sendo, né, o mesmo setor, vamos dizer assim, né? Então, eu e a Rosa, nós saímos daqui do Sul em 95, nós somos gaúchos, né? E saímos, quer dizer, a Rosa sempre, desde pequena, com essa trajetória, que depois ela já conta, né, sobrenatural, como vidente, telepata, mas nos unimos há 30 anos atrás, justamente, né, para fazer um caminho junto e criar uma história, né, onde a Rosa pudesse usar suas capacidades paranormais, né, de uma forma que fosse desvinculada com religião, mas também com uma pesquisa muito grande para poder entender a real dimensão, né, do que isso representava para ela. A Rosa sempre se baseou na experiência, na vivência, né? Por isso que a gente tem muitas experiências diferentes das religiões, né? Porque a gente foi a fundo de uma forma assim, experimentando e vivendo na pele. E aí temos muitos setores que a gente trabalhou, na parte empresarial, né, a parte institucional. A gente trabalhou com a paranormalidade assim, em todos os limites, né, que a Rosa se propôs. E dentro dessa condição, né, a gente foi também recebendo um preconceito muito grande. A Rosa sempre, quando diziam vidente, né, era um preconceito gigantesco. Mas isso nunca afetou ela, porque como boa gaúcha, né, como a gente fala, né, uma vaca braba, o que manteve ela, né, sempre erguida, né, é justamente a personalidade e toda essa força, né, que ela carrega, né, para mostrar que o que ela tem é natural e não algo diferente. Eu sou publicitário, né? Nós dois somos jornalistas, mas eu também sou publicitário, né? Fui professor de rádio, TV e cinema, né? Tenho uma experiência muito grande de produção. Então, quando a gente saiu daqui, a gente já começou a experimentar o que seria hoje o criador de conteúdo, né? Nós tivemos programas de rádio, TV, a Rosa foi colunista, né, de revistas, jornais, publicou, né, já 3 livros em papel e tem mais 4 escritos que publicou em e-book. Então tem um trabalho enorme, né, e com reconhecimento nacional já há muito tempo, né? Quando a gente entendeu que o que nós fazíamos era investigação paranormal, porque sempre fizemos isso, mas a gente não tinha a divulgação correta, né? Não só a divulgação, mas também que a gente não sabia que isso era uma
uma área, né? A gente sempre competia com as religiões, mas via que era diferente, que a religião tinha uma visão limitada, né? que se respeita, mas é limitada dentro do que ela se propõe como dogmas e conhecimento. E aí a gente pegou e acabou pegando o nome Caça-Fantasma, né, registrado, né, Caça-Fantasma Brasil é marca nossa, registrado no INPE, né, e acabamos criando uma nova atividade no Brasil, né, sendo precursor, né, nessa área em todos os sentidos. Eu vi que vocês estão, né, no ranking, né? No ranking. Isso é uma lista dos 108 maiores pesquisadores paranormais do mundo de todas as épocas, né? Foram os investigadores americanos que nos indicaram, né? Essa é uma lista feita lá nos Estados Unidos, o que é muito bacana para a gente, porque os nossos casos acabaram correndo o mundo, né? Os casos que a gente investigou, né? E isso deu essa relevância bem legal. Bom, eu, desde menina, dos 6 anos, eu vejo... Eu ia te perguntar agora. Rosa, me conta. Aonde que surgiu? Como que tu descobriu isso? Dos 6 anos, eu vejo, eu sou sensitiva, telepata. Eu vou tirar a cachorrinha. Então, o que acontece? Porque muitas vezes tu vê um espírito, aliás, não se vê o espírito, se sente, só um paranormal vê. Então, mas ver precisa saber o que ele quer. Então, como telepata, pega-se as ondas deles, e se traduz. Então, há uma comunicação telepata. Então, eu vejo, ouço, escuto e sou telepata. Quer dizer, quando tu chega ao ponto da vidência, tu já usou todos os outros, como sensitiva, como intuitiva, como o odor que tem, às vezes, as pessoas têm, como a audição, porque cada um tem um processo. Uhum. Então, esses processos, quando a gente consegue ter mais que 2 e somar, fica mais prático, tu consegue traduzir o que o morto quer, não é darmos as leituras que nos foram ensinadas. Cada um leva a sua história de vida. É um processo, né? É um processo. É um processo. A mediunidade, enfim, como se chama, né? É um processo. E como que tu soube? Tu disse que foi com 6 anos de idade, né? Como que a senhora soube, assim... Como que foi a primeira... Tu viu uma pessoa e disseram que não tinha ninguém ali? Como é que foi? Desculpa. Foi um quadro que se movimentou, sorriu, mexeu a cabeça. Uma foto de Jesus, né? Não é qualquer um, né? Foi uma foto preta e branca, e daquele dia... Porque para mim sempre foi natural, não tem essa euforia, essa agonia, esse desespero. Quer dizer, a minha família aceitou de uma forma natural, porque o que leva a toda criança tem sua sensibilidade. Tu não abre a sensibilidade depois de adulto, depois de uma certa idade. O que fecha esse terceiro elemento, que nós somos razão, emoção e sensibilidade, é a família, é a cultura, é a religião, é a informação que se recebe. Uhum. Tem muita criança, até tem muitos relatos, né, de crianças que até certa idade tem o tal do amigo imaginário, dizem que vem, eu recebo direto os seguidores mandando, minha filha esses dias falou com a parede, ele falou que o fulano estava ali, o tio não sei o que, falava até o nome, e isso realmente existe, né, eu pelo que eu entendo, assim, a criança, como ela é pura, né? Ela não tem pecados, assim como os animais, né? Eles conseguem enxergar até uma certa idade, né? E alguns desenvolvem, outros não, mas devido a essa pureza, seria por causa dessa pureza, não ter pecados, algumas crianças conseguem enxergar. Não, a criança em si, ela é neutra. Ela não tem, as emoções não são atingidas. Não interferem, né? Elas não têm conteúdo,
elas não são condicionadas a uma religião, a uma sociedade. Então, aquela que você fala, aquela pureza, é a sintonia da razão, da emoção e da sensibilidade limpa. Então, como ela está limpa, ela está fácil de captar. Acessível, né? Ela não está influenciada por nada, né? Não tem leitura racional para impedir. O que impede as pessoas ao redor dela. Os adultos, né? Eu vi a senhora falando que estragam tudo. Essa é interessante, né? Que a gente, dentro do que a gente percebeu, e a vivência da Rosa, é que isso é natural e é genético, vem pelo DNA. Né? Quer dizer, não é uma coisa que se desenvolve, não se aumenta, todos temos as capacidades prontas para serem usadas. Dentro do seu limite. Sim, dentro do que a hereditariedade deu. Quer dizer, até porque se tu tem uma mediunidade e tu não te permite aflorar, tu não vai adiante. Não. Exatamente. Tu tem que te permitir, eu quero explorar, eu quero ver, eu quero... E eu falo por mim e eu vou contar para vocês a minha experiência. Eu vou contar para a Rosa. E a gente não fala mediunidade, porque mediunidade é um termo espírita, né? Sim, quer dizer, sim. Ou espírita ou de Umbanda, quer dizer, as religiões usam, então isso a gente não usa porque acaba enquadrando, sim, né? Sim. Dentro das visões que eles têm, o que para nós a gente chama de paranormalidade, de capacidades paranormais, que para nós fica um ângulo aberto. Para todas, né? Uhum. Sim, porque que para nós isso não é uma coisa iluminada, especial, não, é normal, é natural, né? E ninguém é melhor que ninguém. Ninguém tem, sabe, assim, é superior, né? É isso que a gente não sintoniza com as religiões, porque as religiões acabam sempre colocando, né? Limites, e vai pelo mais lado poderoso, é um médium mais forte. A gente não acredita nisso. Né? Entendi. Vamos usar a palavra dom, talvez. Né? Capacidade. Não, pode usar a mediunidade. Eu só quis deixar. Eu falo meio que no automático. Não, pode usar, é só para esclarecer. Claro, né? claro. Porque às vezes o pessoal vem, Rosa, tu é médium. A Rosa diz, eu não sou médium. Eu sou vidente, eu não sou espírita. Sim. Mas tu fala com os mortos, bom. Eu e muita gente. Então, vou falar rapidamente, assim, o que aconteceu comigo, Rosa, porque o pessoal já sabe, assim, quem me assiste e tal, e eu quero saber a tua opinião, tu como vidente. Quando eu era adolescente, eu sempre tive aquela tal da paralisia do sono, a senhora já ouviu falar disso, já te falaram, já te perguntaram, de repente, o que pode ser. E eu sempre tive isso, e eu fui batizada na católica, mas eu não era aquela pessoa que frequentava, né? Eu acreditava num ser superior, né, em Deus, sempre acreditei, mas eu não segui uma religião, né? Quando eu era, enfim, novinha e tal. E na adolescência começou a me dar essas paralisias do sono e me davam sensações bem ruins, por isso que eu te perguntei da menina, essa menina que vocês vão ir lá, que dava nela acordada, porque esse tipo de coisa dava em mim quando eu estava na paralisia do sono. Eu sentia alguém me apertando, alguém sentando na cama, porque a paralisia do sono tu consegue meio que tu ficar acordado, assim, com o olho entreaberto, mas tu fica com o corpo paralisado, né? E daí tu consegue ver tudo que tá se passando, mas não consegue sair daquele estado. E aí tu vê vultos, tem gente que vê vulto, tem gente que vê pessoas, enfim, vê de tudo. E eu sentia isso. E o mais, assim, que nem tu falou, a questão da genética, né? A minha mãe tinha isso, a gente tinha muito essa questão da intuição, minha mãe tinha muito isso. Depois que ela foi para outra religião, meio que cessou, assim, sabe? Mas meio que veio de família, assim. Depois desse processo aí, eu acho que eu tinha uns 20 anos, 21 no máximo, eu lembro que eu tinha conhecido um senhorzinho que ele era... Eu não quero entrar no mérito de religião com vocês, mas eu quero só para vocês entenderem a minha história. Não tem problema, não tem problema. Não, a gente entende muito de religião, a gente sabe, a gente conhece. Então, ele era espírita, e por algum motivo, aquele senhorzinho que eu conheci lá na parada de ônibus, que eu pegava ônibus, ele falava para mim, tentava me levar para o espiritismo, assim, né? Não sei se ele viu alguma coisa, se ele sentiu alguma coisa.
E, enfim, eu estava naquele processo de conhecer, né, o que era o espiritismo. E aí teve um dia, passou-se um tempo, já tinha comprado meu carrinho e estava indo trabalhar. Era umas 7 da manhã, morava com a minha mãe na época. E eu lembro que eu saí de casa e a rua deserta, assim, de manhã cedo, só que tinha um montinho de gente conversando, assim, na frente da casa de um rapaz. E esse rapaz, ele era conhecido ali na rua, né? Vou falar o apelido que não tem problema. O apelido dele era Alemão e ele era dependente químico. E todo mundo sabia que ele já estava naquela situação de, tipo, ele sumiu uma semana e aparecia de novo, assim, por causa da droga e tudo mais. E eu saí, assim, eu vi aquele burburinho na frente da casa dos pais dele, e aí nesse burburinho eu vi duas senhoras, que eram minhas vizinhas, eu vi o pai dele sentado numa pedra, e eu vi ele do lado do pai dele. E eu ainda passei devagarzinho com o carro, assim, olhando, sabe, bem fuxiqueira para saber o que estava acontecendo, assim, eu olhei, assim, e eu vi o alemão do lado do pai dele, e eu pensei comigo, assim, sabe, sozinha, apareceu, né, tipo, se estava sumido, apareceu fulano, e fui trabalhar. Quando eu cheguei em casa no mesmo dia, que eu cheguei em casa e minha avó era viva ainda, minha avó era testemunha de Jeová, né, não tinha crença nisso, é outra coisa que eles têm, né, de crença. Falei, aí a primeira coisa que minha avó me falou, Patrícia, nem sabe quem é que mataram essa madrugada? O alemão. Eu, vó, mas não pode. Eu vi ele, mas eu vi ele hoje de manhã. Sim. Aí a avó, né, tá doida, né, bem braba, né, porque testemunho de Jeová não acredita nessas coisas, brabíssima, né. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu não entendia disso, tipo, paranormalidade, sobrenatural, eu não entendia nada disso. E eu fiquei com aquilo na cabeça, não, deve ser alguém muito, muito parecido e tal. E aí eu fiquei matutando aquilo uns dias, até que eu não resisti mais e fui até uma das vizinhas perguntar, sem falar o que era, né? Quem é que estava com elas aquele dia? E elas falaram que estava elas e o pai dele. Não tinha um segundo homem ali. E aí a casa caiu para mim, né? Porque sim, a você pessoa viu. eu não tinha nenhum tipo de conhecimento do assunto e eu não tinha a crença em si, né? E eu, caraca, como assim? Daí eu fui procurar, né? Procurei o centro espírita, falei. E a menina, na época lá, falou para mim que eu tinha visto e que se eu quisesse aflorar esse meu lado, eu poderia, né? Ficar lá estudando e aflorar e tal. E na época eu lembro que eu não quis, né? Porque eu não conhecia, eu tive medo, né? Lógico. A primeira coisa é o medo que vem, né? Claro. E aí eu não quis. E o que tu acha que isso pode ser, assim? Depois teve outras coisas que aconteceram comigo, mas aí, enfim. Sim, porque tu já herdou da sua mãe a ser sensitiva. Então, quando a tua razão estava distraída, tu estava tranquila, a tua energia, a tua sensibilidade, ela conseguiu entrar em comunicação e mostrar. Então, você viu, de fato, o espírito, porque ele morreu de uma forma conturbada, perturbado, e viu o pai sofrendo. Ele queria voltar para casa, tanto é que ele voltou para tentar se organizar. E você, com a sua sensibilidade, que nós chamamos de esporádica, não é contínua, você captou, você viu a pessoa, é verdade, pode acontecer, independe de religião. E não se desenvolve, se aceita. Se aceita. Quanto mais tu aceita, né? Porque assim, ó, o que a gente percebe é que cada um tem uma forma de traduzir e lidar com a sua capacidade, porque ela é única, ela respeita né, o mundo da pessoa, o ambiente, um monte de coisas, que é tudo único, né? Então, a própria forma de tradução, a tradução dos sonhos, tudo é muito pessoal, né? Porque tem a ver com a cultura da pessoa, com os símbolos que ela usa, né? E a própria intenção, a intenção e a frequência que isso acontece também, né? Tem a ver com os momentos. Sim, né? São situações, a sensibilidade é uma energia
que mesmo esporádica, ela tenta te preparar para algo que vai acontecer ou que você não sabia. Ali é o caso do alemão, você não sabia. Ela te mostrou, olha, vou te mostrar uma coisa. Eu senti assim como se fosse alguém querendo mostrar assim, acredita agora, porque eu estava num processo de alguém querendo me mostrar aquilo e eu não tinha. Parece que foi tipo assim, acredita agora? Eu senti isso, sabe? Tanto é que você, querendo ou não, está fazendo uma busca no sobrenatural. E aqui estou. Uma coisa curiosa, assim, eu estou vendo minhas anotações aqui. Eu vi que vocês fazem bastante investigações em cemitérios, né? Isso. Uma vez eu fiz um tour por mim mesma, eu e uma amiga minha fomos num tour em Porto Alegre, vamos visitar aí uns lugares mal assombrados, pegamos e fomos um domingo aí, fomos na... Pena a gente não ter conseguido entrar, porque estava fechado, que era o Museu Júlio de Castilhos, acho que Isso, nós fomos no museu. Já foram lá investigar esse lugar? Já. E a gente foi na frente da igreja, né, das Dores, né? A gente foi no cemitério. Entramos na Igreja das Dores, falamos com o padre. E como foi isso? Não, então, a gente sempre, a gente aqui em Porto Alegre e em vários lugares no Brasil, a gente investigou, né? Fez, claro que aí tem, por exemplo, a igreja é uma coisa que a gente conversou durante o dia com o padre, falou com ele, né, sobre as situações que aconteciam na frente da igreja, que ali era onde teve muitas mortes, era a execução de escravos, né? Então, é muito importante a gente saber a história, né? Porque o lugar é mal assombrado, quer dizer, por que é mal assombrado? O que aconteceu ali, né, para ser mal assombrado, né? Então, tanto o Museu Júlio de Castilhos foi muito interessante, né, que até o pessoal da pesquisa, os pesquisadores do museu, eles participaram, porque eles tinham algumas dúvidas sobre o material, o acervo deles. Por exemplo, a hora que a Rosa ficou na frente, né, ali nos objetos ligados à escravidão, né, eles chegaram assim, Rosa, tu consegue perceber, né, da onde vieram? Porque nós temos duas opções, né, de locais da onde vieram mais exatamente os escravos, né, quer dizer, duas regiões na África. Aí a Rosa, né, já estava conectada, foi falando e começou a descrever, né, assim, a paisagem, a região, como que era. E eles disseram, nossa, Rosa, é exatamente, uma das nossas regiões é exatamente assim, né? Então, quer dizer, através da investigação paranormal e da capacidade da Rosa, né, e é isso que é a evidência, né? A Rosa foi descortinando o tempo, quer dizer, com a informação, né, com a energia que ficou impregnada naquelas correntes, naqueles objetos, a Rosa conseguiu entrar, né, com a evidência. Sim, né? Foi. Para mim, tudo é muito tranquilo. Né? Sim. Mas fica muita energia, né? Muita história impregnada em objetos, né, Rosa? Porque eu leio, cada caso é um caso. O sobrenatural, por isso que não tem regras, por isso que não tem fórmula. Porque essa é a vivência do paranormal com o sobrenatural. Então, são ondas que se precisa ter, primeiro, estrutura emocional, conhecimento e deixar fluir. Não é o que eu sei, o meu conteúdo, a minha história, é o que eles vão me mostrar e o que eu vou sentir. Porque nós somos indivíduos. Temos uma história e, quando morremos, levamos a nossa história de vida, de alegria, de dor, a nossa vibração da índole, a nossa fé. Então, cada indivíduo é único. Então, quando se faz uma leitura
religiosa, tu já bitola. E se esse espírito é de outra religião? Ele vai entender? Ele vai aceitar? Ou sou eu que estou querendo impor racionalmente a minha fé? Então, por isso que a telepatia nos faz entender e dizer a ele o que ele, dar a ele o que ele precisa, não o que nós, dentro da nossa razão, dentro do nosso conhecimento, dentro até dos nossos próprios limites, concluir algo que não há uma conclusão, há uma junção de explicações. Aqui aula, hein? Não, é que tem que fazer sentido, sabe, Paty? O sobrenatural, porque fica essa coisa muito fantasiosa, muito mistério. Claro que tem um mistério, porque as coisas não são ditas, sabe? Para muitas pessoas, construir esse mistério faz parte da manipulação, né? Quer dizer, você vai deixando a coisa oculta só para iniciados. Na verdade, é tudo muito simples. Só que, primeiro que, né, que a gente acaba partindo o conhecimento que a gente estabelece, ele é muito limitado, porque, quer dizer, as religiões, elas acabaram construindo assim, um início de raça, um mundo completamente explicado pela sua religião, né? Então, para eles ter o controle absoluto de tudo. E assim todas as religiões, eu não estou falando mal, é assim que é, né? Quer dizer, só que isso limita extremamente todo o processo. Mas também tem um detalhe, quando se estuda, não se fica fanático, não se entra naquela... Se estuda religiões através dos séculos, de época, cada país, cada tribo, cada civilização, cada época, cada povo, havia paranormais que, dentro daquela vivência, eles traduziam aquilo. Só que as traduções foram uma sendo linkadas com a outra. Se você notar, no tempo do antigo, bem antigo, a Índia, a China, cada um tinha a sua leitura e viviam as suas crenças isoladamente nos seus países, nos seus territórios, porque eram muito distintos, muito longe. Depois houve o movimento da civilização, a junção de culturas e de religiões, aí houve a releitura da junção, não a releitura do processo do início. Sim. E isso ficou uma coisa meia nebulosa, né? Ficou um negócio que tá, e daí? Tá, mas porque o que domina é o medo. O que se trabalha as fraquezas humanas, emocionais, psicológicas, se cura, sim, uma doença psicológica, mas uma doença orgânica, não. Porque doença orgânica, muitas vezes, são... Quem tem câncer, diabetes, quem é da família que tem, vão ver, sempre tem um. Então, a gente herda doenças, como herda doenças psíquicas, e como se herda a sensibilidade. Exatamente. Perfeito. Na questão ali, ainda voltando ao cemitério, eu acho que o pessoal vai querer saber também. Eu sou uma pessoa que, assim, eu evito. Aí entra a questão das crenças aí que vocês vão saber, né? Só eu falando vocês vão entender. Mas eu vejo que vocês fazem muita investigação em cemitério. E quando eu fiz esse tour, eu fui no cemitério, que eu achei um cemitério, tinha umas estátuas lindas, esqueci agora o nome, em Porto Alegre. E aí o pessoal deu muita risada de mim, ô Rosa, e aí tu vai me ajudar nessa aí. Quando eu entrei no cemitério, eu tive o meu ritualzinho e eu vi que tu faz também. Pedi uma permissão a entrar ao cemitério. Eu me abaixei e fiz uma permissão ali, mas aí é minha crença, enfim, São Lázaro, eu pedi licença para entrar e pedi licença e fui. E eu vi que a senhora faz também, né? Na hora que a senhora entra no cemitério. E eu penso, muita gente riu, disse, tem que pedir licença para morta. Que absurdo, agora a gente tem que ficar, sabe? O que a senhora tem para dizer, assim, dessa questão? Por que a gente tem que pedir licença para entrar? Por que essa importância de ter esse respeito ao entrar, né?
Quem fala isso são pessoas sem conhecimento, são racionais, são pessoas que traduzem de uma forma ignorante. Desculpe o termo. Quem critica Quem isso. critica isso, o que nós temos. Você entra numa casa, você invade uma casa. Então, ali é um particular, tanto a última morada de um corpo, onde o corpo vai ficar, e os parentes que levam todo o seu sofrimento, toda a sua dor. Quer dizer, você entra num lugar onde tem gente triste, você invade. Nenhuma festa não se invade que tem que ter convite. Por que um cemitério você invade? Por quê? Sabe por quê? Porque o racional ele é controlador, manipulador e se acha melhor que tudo, que ele não tem entendimento ou tenha muito medo. Eu faço as minhas saudações, cada um faz dentro da sua crença, eu já faço diferente, porque eu trabalho em sentido de energia. Primeiro eu saldo, peço permissão para o guardião, e saldo os mortos, e saldo todas as emoções dos vivos que ali deixaram, e saldo a energia da morte. Isso é uma cultura minha, mas cada um tem a sua forma de saudar. Ótimo. Algum lugar que, justamente pegando esse gancho, assim, dizem que tem muitas... Vou usar o termo almas, espíritos. Eu vi a senhora falando que tem diferença, né? Fantasma, espíritos e energia. Uhum. Que exatamente qual diferença tem, assim, para o pessoal entender mais ou menos assim? Porque também isso nós acabamos, como é muito claro, muito transparente para nós esse processo, a evidência da Rosa é muito objetiva, né? Ela não tem nenhuma dúvida do que ela está vendo, né? E essa forma como ela organizou, né, de ser objetiva, de ser clara, né, ela foi também traduzindo da forma dela, dessa forma, né? Então, ela dizia, nossa, o espírito, e ela consegue ver bem o espírito, o fantasma, as energias, e essa forma de diagnosticar o que está realmente acontecendo naquele ambiente é o que dá para a gente essa grande quantidade de solução do caso, né? Então, aí você chega um espírito, né? O espírito alma, espírito, a gente aí também não faz diferença aí, né? É aquele, quer dizer, morreu, ficou, e aí quem tem a capacidade, como a Rosa, de ver, como você que viu, porque só você viu, né? Se fosse um fantasma, todos tinham visto o alemão, porque o fantasma é o espírito que se materializou, né? E aí a gente vai para a física, porque a gente também, quando começou, né, a usar os equipamentos de campo eletromagnético, a gente procurou professores de física, a gente buscou conhecimento para poder entender os processos também científicos, né? E aí a gente entendeu que é isso, que, como diz a física, energia em movimento cria matéria, né? E o que é o fantasma? É aquele espírito que está preso numa situação limite, né? Da morte, do suicídio, da situação que aconteceu, né? E ele fica num looping, né? No movimento eterno, no intemporal daquela situação. Quer dizer, aonde o passado, o presente e o futuro está junto. E esse looping, né? Dependendo da velocidade, do tempo, da época, da atmosfera, quer dizer, tem muitas variáveis, ele se materializa. E esse todo mundo vê. Então, o fantasma não é como a ficção nos explica e nos mostra, que é transparente e vem flutuando. Não. Claro que pode também, em alguns momentos, né, ter alguma situação assim. Mas, normalmente, ele se materializa, você vê, ele caminha, ele conversa, ele toca e some. Esse é o fantasma,
sabe? Claro que ele pode aparecer também como ele morreu, né, com algumas características do acidente. Como ele se lembra, né? A roupa, tudo mais, né? Dizem, né? Sabe? Ele está preso naquele momento e que aí é como a Rosa fala das ondas. Sim. A hora, né, que as dimensões se juntam, ele se materializa. Entendi. E teve, claro que é óbvio que a Rosa ela já trabalha nisso há muitos anos, e então já aconteceu com a senhora, com vocês, enfim, de ir em algum lugar e esse espírito ou essa energia querer vir embora com a senhora, vir com a senhora embora, e a senhora teve que fazer algum tipo de não sei como eu posso chamar isso. Então, só uma vez, né? Grudar na senhora e vir embora. Em Cachoeira do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, em Cachoeira, né, a gente encontrou lá com os maçons, eles que abriram todas as portas para nós lá. Um maçom que nos apresentou, a gente foi até no templo maçom lá, né, com ele. Mas ele conhecia, o prefeito era maçom, quer dizer, a gente conseguiu várias autorizações, porque era um grupo que não tinham. Na verdade, a gente, normalmente, quem nega autorização para a gente é porque está muito preso numa religião né, e aí... Tem algo a esconder. Ou tem algo a esconder. Aberta, né? Enfim. Exatamente. Mas aí, e nós fomos, esse lugar está no mapa do Rio Grande do Sul, né, como no mapa tem uma cruz nesse lugar, né? Se você tem que pegar o mapa, né? Não sei se os atuais, que agora é tudo digital, mas o mapa que a gente tinha, tu chega, não tem isso em muitos lugares, mas nessa, lá, como é que era a coisa? Era de charque, né? Não era charqueadas o local, mas era da época do charque, né? Que foi muito forte aqui no Rio Grande isso, que nós exportávamos carne, né, para tudo que é lugar, e aí nós fomos lá, o casarão, tudo, e nós saímos depois, né, e nós estamos no carro, a Rosa disse, para o carro, João, que um veio junto. Né? Aí daí nós paramos, a Rosa desceu, né, porque... Foi dali que eu comecei a direcionar, pedir ajuda direta para a energia da morte. Da morte, Nesses casos, a gente chama a energia para nos ajudar. Para levar, para tirar, né? Porque, claro, a hora que a Rosa... e essa ligação com a energia da morte, que é o que nos dá muita tranquilidade, porque é como se assim, nós temos costa quente quando a gente entra, porque a morte está conosco. Uhum. Quer dizer, a gente entra num local e a morte está conosco, né? Quer dizer, claro, poxa, como assim? Então, a Rosa, quando nasceu, ela quase morreu com o cordão umbilical, a parteira e tal, foi um negócio meio... Ela se atrasou, né, Rosa? Estava fazendo as tranças. Ela tinha cabelo longo, nunca tinha cortado, e meu pai foi buscá-la, e ela disse, agora eu tô... Espera seu bilé que eu vou fazer as tranças. Chegou lá, eu tinha nascido, só que em vez... a placenta subiu e estava me puxando para dentro de novo. E aí a Rosa quase morreu no parto, né? E essa ligação, quer dizer, a Rosa já ia ter pela genética, uma capacidade mais à flor da pele, né? E com essa ligação, ela conectou com a morte, e aí configurou, sabe? Configurou as capacidades para esse mundo. E aí cada paranormal tem a sua configuração, uns trabalham... E assim vai, né? Todos nós, todo ser humano é único. Na paranormalidade também, né? Quer dizer, e aí a Rosa veio com esse ponto, os mortos, os espíritos, e como a Rosa ia acudir, né? E tinha uns que não querem sair, né? Como os que estão em possessão. A gente não faz exorcismo, né? A Rosa vai, identifica, né? Porque aí tem também a telepatia, né? Porque a telepatia é você saber o que o outro está pensando, inclusive os mortos, né? Qual é a intenção desse espírito? Se é um espírito, se não é uma energia de um outro ser ou de uma outra situação. Então você tem que identificar, saber quem é, né? E aí tem a energia da morte, porque a morte serve para todas as espécies, inclusive as de fora desse planeta, né? A morte é a morte, né? Não existe seres
Claro, existem seres que duram muito tempo, além, são outras raças que duram mais tempo, né, que nós humanos, mas todos morrem. Então, e essa energia, né, ela também está presente em todos os casos. Perfeito, estou muito animada com não, não faz sentido? Faz total sentido. Não, é isso que a gente... Né, porque tem que fazer sentido, senão fica um negócio... Tá, não, tu tem que acreditar, senão... quer dizer, tem perguntas que você faz, e a gente foi em vários lugares, várias filosofias, religiões, e sempre perguntando. Estava buscando conhecimento. E na maioria das vezes, diziam para a gente parar de perguntar, ou quando ainda diziam, por exemplo, vocês podiam se retirar? Não acredito nisso. Que absurdo. Porque incomoda, né? Sim, entendo. O questionamento, né? Tem muita gente com mente fechada também, né? Que não permite, não respeita, não sei se é bem essa palavra, não respeita a opinião do outro, a crença do outro. Eu já sou assim, todo mundo sabe o que eu acredito, mas eu sou bem mente aberta, sabe? Eu respeito todo mundo, o que quer acreditar, tu acredita, beleza, tranquilo. Para mim, assim, ó, independente da religião, o que vale é ser um bom ser humano. Para mim é isso aí, sabe? Claro que eu tenho as minhas, eu creio, eu tenho assim, eu tenho até li num livro isso, e eu carrego para a vida essa frase, que é cada um acredita naquilo que faz sentido para si, né? E na minha opinião, acho que se tu for uma boa pessoa, é o que importa. Independente, pode ser ateu, mas se tu é uma pessoa boa, que faz o bem para os outros, né? Que tu tá aqui fazendo o bem, eu acho que isso já vale muito, né? Vale muito, né, Rosa? Mas tu sabe que eu vi postura, respeito, mais em ateus do que em pessoas que se falam de tanta fé, de tanta religião. Sim. Porque o ateu, ele tem um foco, tem uma postura, tem o respeito. Agora também depende muito da índole da pessoa. Porque muitas pessoas entram na religião para esconder o seu lado. Tu já ouviu falar, digo o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, as pessoas escondem-se atrás da religião. Tem muito isso, nossa. Eu vi um vídeo da senhora lá, quando a senhora foi em Brumadinho também, me sensibilizou muito. Eu acho que foi... Eu lembro da senhora quando eu era mais novinha, eu lembro que eu vi a senhora em alguns programas. Depois que eu fui me lembrar, eu lembro de vocês. E depois eu vi um vídeo no YouTube, que foi quando eu reencontrei vocês de novo, foi quando eu vi um vídeo da Rosa lá em Brumadinho, né, que vocês foram lá e tal, eu vi tu atendendo até um menino lá. É o neto da... E aí eu fui pesquisar. A dona Negra, não, a dona Preta. Eu não lembro. A avó dele tinha esse nome. Eu sei que a mulher, ela era bem assim, chegava a estar assim em cima da Rosa, e a Rosa, calma, né? Ela queria se comunicar uma a personalidade dela era assim, eles vibram o que eram. E aí tu sente. Calma vai vibrar mais calmo. A pessoa nervosa, teimosa, geniosa. Então, por isso que nós somos únicos. Por isso que nós somos indivíduos. Só que o indivíduo se misturou com o individualismo. Individualismo é uma coisa, indivíduo é o seu contexto de personalidade, de estrutura, de história. Então, há uma diferença que foi confundida. Sim. E entrando nessa parte de... Enfim, vocês foram lá em Brumadinho, que foram pessoas, né, que acabaram falecendo, enfim, devido a uma tragédia, né, um erro e tudo mais. Como eu conto muito essas histórias aqui no meu canal, de casos e tudo mais, nesses casos, assim, que a pessoa falece, né, quando se trata de uma tragédia ou quando é assassinada, né, que são formas traumáticas, uma morte traumática, não sei se eu posso chamar assim, que a senhora costuma ver, assim, em casos assim, as pessoas, normalmente, elas ficam presas aqui, elas ficam indo atrás de quem as assassinou, elas são levadas para um lugar melhor imediatamente. Essas pessoas que são assassinadas, que morrem de formas traumáticas, assim, violentas, forma violenta. Aí vem as variáveis cósmicas.
Tem pessoas que a que foi assassinada, se ela sabe quem foi, se ela já tem noção, não foi aquele assassinato pelas costas, ela leva essa lembrança do momento. E precisa se ficar tentando se comunicar ou entender por que ou como aquilo aconteceu. Depois ela vai para o cosmos, ela sobe, ela se desprende. Então, geralmente, todos que estão aqui, que se comunicam, têm 2 pontos em comum. Estão presos à Terra. Uns por não entender, não aceitar, fica preso à Terra. Outros que morreram, mas ficaram presos porque estão preocupados com alguém, querem dar um recado, fica preso. Aí, quando eles se comunicam, dizem para quem quer dar o recado, ou explicar como é que foi a situação, a gente sempre deixa na Terra o que é da Terra e te libera. Daí, ele não fica preso, ele deixa as emoções, tudo que o machucou e inverte o processo para o cosmos. Depende de muito, caso para caso, né? Pode ser é variável, não morre ali e como que ficou com tanta raiva, né? Muita raiva, sede de vingança, acaba ficando por aqui mesmo, né? Aí, esse negativo total, esse negativo, que vai tentar sintonizar com membros da família que estão negativos, vai realimentar. Ou então, se você é de uma índole ruim ou é muito negativa, eles estão perdidos, que aquele ali é parecido comigo, vou lá. Aí vem a questão da energia, né? Tu atrai aquilo, né? Você é o que é. Tá perto, né, da gente. A gente foi já em vários, né? Desde a Boate Kiss, também Mariana, né? Brumadinho, e outros lugares que, né? Guerras, quer dizer, até coisas mais antigas, né? O que a gente percebe isso é que as pessoas tendem, né? Como a gente ouviu lá em Mariana, e foi um vídeo muito porque foi muito próximo, né, da tragédia, e até eu tirei toda a adesivagem, né, da viatura para não entrar com caça-fantasma na cidade e tal, porque embora as pessoas, quem nos conhece sabe da seriedade e no trato, né, do sobrenatural, tinha muita gente que poderia não gostar, né, de ver caça-fantasma no lugar onde estava a viatura para cá e tal, e coisa para lá. Aí teve uma mãe que disse, não, isso foi em Brumadinho, a primeira vez que a gente foi. Isso foi em Brumadinho. Depois a gente voltou para Brumadinho quando, né, fez contato com uma senhora que faleceu, que era de uma posada. Mas e a mãe disse assim, o meu filho foi e tal, mas Deus estava precisando dos melhores, né? A gente entende que isso era para ela aceitar, né, a perda, né, o luto, a gente entende isso, mas Sim. Deus não mata, Deus não salva, sabe? Quer dizer, o responsável é o ser humano, a responsabilidade de todas essas tragédias, de quase tudo, são os nossos vivos. Os acidentes, a imprudência, quer dizer, é um monte de situações, né, que querem, né, dar a culpa, né, a culpa para Deus, para os deuses, para os espíritos, quer dizer, tem situações que tem que realmente prestar muita atenção. Tem uma, enquanto a Rosa estava falando, eu lembrei, tu lembra, Rosa, daquela vez, acho que foi num programa de TV, eu não me lembro qual, mas quando abriu aquela cratera no metrô lá em São Paulo, eu lembro. Lembra lá eu acho que era na Avenida Pinheiros, né? Que o cobrador da van caiu no buraco e morreu. A van, né? Caiu, né? A van caiu no buraco e morreu. Eu lembro, sim. E nós estava falando com a esposa dele, que era bem jovem, né? Eles tinham deixado um filhinho, não? Tinha, né? E ele veio para dizer, eu tô bem, e casa de novo. Não, casa com um amigo dele. É isso, eles estavam namorando um amigo, né? Estavam namorando e ela estava... Consciência pesada, Com consciência pesada.
Ele veio, descreveu a prateleira de brinquedos, a coleção de carrinhos. Ela disse, é ele mesmo. Então, ele mandou dizer que não tem problema, pode casar com o amigo dele. Que legal. O peso da consciência. Não? Então, quer dizer, só para ver, né? Quer dizer, cada situação é única. Eu lembrei, você estava falando, eu lembrei, pô, naquela foi uma morte, né? Foi uma tragédia, foi uma coisa, né? E teve essa situação, né? Dele vir para liberar ela para poder casar. Quer dizer, dá a aprovação. Já estavam juntos, né? Mas ela com a consciência pesada. Gente, eu estava com a consciência pesada e estava carregando aquilo, ele deu assim, ó, te libero, tá liberada. Posso ir? Posso ir agora? Isso mesmo. E aí, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E tem algum lugar que vocês ainda não foram, assim, que vocês têm muita vontade de ir? Não só aqui, mas no exterior, assim. Então, a gente tem, né, relatos do mundo todo, né? A gente já fez algumas coisas de forma remota, né? Onde a Rosa, através do vídeo e vendo as situações, porque isso é uma coisa, isso é possível, né? Já se fez muito isso, mas a gente é muito criterioso na escolha dessas situações, né? Porque a gente prefere estar no local assim que a Rosa prefere, né? Mas a gente quer muito ir naquela floresta lá no Japão, né? Temos vários amigos lá japoneses, são brasileiros que moram lá, né? Aquela onde o pessoal comete, né? E até a gente já, quer dizer, já conversou sobre isso, né? Já entendeu também o porquê disso, né? Mas a gente quer ir, né? Como eu acho que isso também é uma previsão da Rosa, por isso que a gente sabe que a gente vai, né? Vai fazer muitas gravações fora do Brasil, né? A vinda para cá também para o sul já é uma forma de chegar próximo do Uruguai, né? Nós estava saindo da Argentina lá, estava entrando na Argentina lá por Uruguaiana e estragou o carro, quer dizer, estourou as mangueiras, né? A gente tinha gravado em Uruguaiana, ia passar a ponte e estragou. Era a outra viatura ainda, a Paraty, a primeira, né? E aí não deu para a gente seguir, né? A gente entrou no Uruguai, lá em Livramento, que é tudo junto, né? Entramos um pouco, mas a gente foi mais fazer compra, né? Do que... mas até a gente já estava com os contatos e tal, e a gente conhece a AUDIP, que é a Associação dos Investigadores Paranormais do Uruguai, são nossos amigos, né? E a gente já conversou de agora que nós estamos aqui, organizar uma expedição para lá, né? Para passar primeiro para o Uruguai, depois a Argentina, que a gente vai começar aqui no sul, essa parte internacional também. Tem muito lugar interessante pelo mundo afora, né? Essa floresta eu ouvi falar, eu li mais ou menos por cima, teve uma época até que os policiais lá tinham meio que fechado, né? Para as pessoas não irem lá tirar a vida. Mas é um mistério, né? Um mistério que realmente vale a pena ir, assim, para tentar pelo menos entender, assim, por que as pessoas vão lá fazer isso, né? E tem um lugar também bem interessante, se você já ouviu falar, que é no México, que é aquela Ilha das Bonecas. Sim. Falam muito desse lugar, e também tem um, assim, que é o Hotel Cecil, esse é bem conhecido, não sei se você já conhece, já ouviram falar, em Los Angeles. Sim, já, eu acho que até o Pânico foi, né? Não sei. Eles estavam, a gente gravou com o Pânico, né, umas 2 vezes já, quando era na Band. E aí e eu lembro que eles gravaram, e dentro quer dizer, logo depois que a gente gravou, eles tinham essa pauta, né, de sobrenatural, de caso, aí eles foram lá eu acho que foi esse hotel, que tinha muito caso, né? Que os quartos... Esse hotel, Rosa, ele era um hotel que muita gente tirou a vida, desde a abertura, que foi em 1927, muita gente tirou a vida, muita coisa aconteceu. E justamente essa questão que tu falou, que as energias ficam ali, né, nos locais, as energias ruins, enfim... Eu acho que tem tudo uma relação, até eu brinco e eu falo que não, esse lugar só pode ser um portal, porque só coisa ruim aconteceu nesse lugar. Mas justamente eu acho que ficam
pessoas perdidas acabam que fazem aquilo, acabam ficando lá, influenciando outros que também não estão muito bem, e aí vai se repetindo. Eu acho que deve ser mais ou menos isso que acontece, porque é um ciclo, um ciclo sem fim, né? Não, tem muitos lugares, tem muitos. Infelizmente, a nossa humanidade é doente, né? Nós estamos doentes, a gente morre mal, quer dizer, vive mal, morre mal, né? E claro, aí vai ficar vagando, não tem como. Né? Poucas pessoas conseguem subir direto, né? Como a Rosa fala, as crianças, né? A pessoa que dá a vida para salvar os outros, quer dizer, tem situações que consegue seguir. A gente fala subir porque é mais ou menos um clichê, né? Mas seguir adiante, né? Sem ficar preso aqui no nosso mundo, né? Com seus apegos, as suas coisas mal resolvidas, né? Infelizmente, a maioria das pessoas. A maioria fica, né? A maioria fica apegado, né? Muitas vezes por falta de conhecimento, que nem vocês falaram, né? Exatamente. Eu brinco com meu pai, que é ateu, né? Ele brinca, ele não. Deus ia falar de religião com ele, ou qualquer assunto assim desse tipo. Daí eu brinco com ele e falo assim: pai, eu só sei de uma coisa: se o senhor não fica me assombrando. Eu tô te falando, o senhor vai. Só sobe, vai. Porque a tendência é ele ficar, né? Porque a pessoa não crê em nada e apegada. Não, mas não, isso não é o caso. Não tem nada a ver. Depende da índole vai dele. Ficar em volta de mim. Eu falei para ele: você vai ficar em volta de mim, cuidando de mim, querendo cuidar de mim. Isso pode, mas depende. O subir, o se desligar, depende da índole, depende do que ele fez na Terra. Agora, ficar te observando por carinho, por amor, sim. Sim, aí tudo bem, né? Mas não precisa, porque primeiro que esse Deus não existe, né? Desculpe, mas esse Deus das religiões nenhum existe. Tudo isso é criação e tradução né, das energias que acompanharam, né, que acompanham a humanidade. Quer dizer, e a tradução nossa, né? Quer dizer, se fosse um só, nossa, se fosse um Deus, ia ser uma religião, ia ser uma todo mundo, exatamente. Né? Então, eu penso assim que, na minha opinião, assim, Deus, ele não ele está. Ele está no ar que a gente respira, ele está nas energias que a gente emana. Exatamente. É o meu pensamento, assim, sabe? Ele está em tudo, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Na natureza, que é lindo. Na natureza, no ar que a gente respira, no céu, em tudo, na gente, nas energias que a gente passa para os outros, enfim. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o Deus presente, que é muito. É isso que é complicado, né? Quer dizer, é isso, a Rosa, quer dizer, o teu pai não vai para o céu porque o céu também não existe, como falam, entende? Ele vai para o resultado de vida que ele criou aqui, né? Quer dizer, ele vai vibrar o que ele vibrou aqui, o somatório de todas as energias que ele produziu. É complicado quando tem assim também a questão de muitas pessoas são incompreendidas também por causa da religião, né? Eu tenho seguidores que vivem mandando para mim mensagens dizendo: Paty, eu sei que eu sinto, que eu vejo, que isso, que aquilo, mas tenho vergonha da minha família, tenho vergonha porque eles dizem que é coisa do diabo, que não sei o quê. Como isso afeta as pessoas, interfere no desenvolvimento das pessoas, e eu não sei nem o que responder. Muitas vezes eu falo assim: seja tu mesma, sabe? Eu acho que tudo na sua hora, tudo no seu tempo. Eu nem sei muito o que dizer para as pessoas, mas como tem, assim, né? Enfim. Mas tem um detalhe: isso é que bitola. Porque não é agora que ele é adulto que ele está recebendo essa carga, é desde pequeno. Desde pequeno. Aí a pessoa fica frustrada, neurótica, com medo daquilo, intolerante. Ela vai fazendo isso. Por quê? Porque ela está mais preocupada com os outros do que com ela mesma. Ela tem mais medo ou preocupação, ou por dependência financeira ou afetiva, ela deixa ser dominada. E aí é uma coisa assim que... só ela pode resolver. É o livre-arbítrio. Ela com ela mesma, né? Não tem ninguém mais a poder ajudar. Não, porque ela vai ser, quer dizer,
tem gente que depois de sofrer muito, de ver, acaba rompendo ou passa por uma situação limite, onde tem alguma experiência, acaba rompendo com esses grilhões, né, da família porque é muito, ou da própria religião, é muito complicado. Ou se a pessoa tem bem-estar ali, né, e segue, e aquilo faz bem para ela, não tem problema. Quer dizer, se ali está gerando, o que ela não pode é querer fazer a cabeça dos outros, querer impor a sua religião, querer, sabe? Esse fanatismo é uma doença. Querer que a pessoa seja aquilo que eu quero. Isso é o meu, é o certo. Esse é o certo. Imagine, eu acho totalmente errado. Imagine se o que eu prego, do que eu me seguro não é verdadeiro. Não, a base não é terrível, né? A base é fraca. Por isso que se vê a briga, os conflitos, as perseguições, os preconceitos. Se matou muito em nome de Deus, né? E pior, é um Deus que não existe, né? Todo mundo defendendo o seu Deus, né? Porque Deus está de qual lado? De nenhum, sabe? Não existe isso de como é que Deus vai defender uma raça, uma pessoa, sabe? Não existe, né? A gente fala em Deus num movimento, né? Um movimento de organização, sabe? Isso que é Deus. É um movimento que mantém o universo, os planetas, as raças num movimento de evolução. E evolução é igualdade e respeito. Isso é evolução. Não é tecnologia, não é nada dessas coisas materiais ou culturais, essas grandes. Não, é simplicidade, é isso, é igualdade. Ninguém é melhor que ninguém. Nenhuma raça é mais especial que a outra, né? E a gente tem que respeitar as diferenças. Por isso, essa é a riqueza, né? Porque a minha alma, a tua alma, a alma de todas as outras raças, né? E eu falo raças, não estou falando só de humanos, né? Quer dizer, todas vêm do mesmo lugar. E também tem uma coisa, que evolução é essa? Onde existe a perseguição, o ódio, a manipulação, existe tudo, menos o amor e a compreensão. Que evolução é essa? A ambição, o desrespeito. Eu sou melhor que tu, essa coisa. Eu sou eu. Competição, não tem que ser uma competição, né? Isso o ser humano ele é o maior predador de si mesmo, né? A gente vive uma sociedade totalmente descontrolada, desequilibrada, né? Sem valores reais e pronto, e desgovernada, porque não tem ninguém no governo real, não tem ninguém. Os nossos instintos governam essa sociedade dessa forma. O territorialismo, o mais forte, né? Sabe, a sexualidade sem freios, quer dizer, está tudo fora de controle. Mas também, João, se nós somos o resultado do passado. Isso já acontecia de formas diferentes no passado. Sim. Isso a gente veio herdando e não tivemos a postura de entender o erro dos nossos ancestrais, de reformular o que era verdadeiro. Então, nós somos o resultado do passado. Aproveitando que tu tá com essa gatinha, né? Coisa mais fofa. Ela tava te chamando assim, ei, eu tô aqui, ó, deixa eu subir. E agora ela fica meio assim, eu tô, né, eu vou precisar, eu quero ficar pertinho, porque ela sabe que vai precisar de ajuda, né? E aproveitar o gancho dos animais, porque eu falo disso também bastante lá com o pessoal, boto vídeo, às vezes, dos animais vendo algo. O que a senhora tem para dizer em relação a gatos e cachorros? Não, só falar um pouco, que assim, esse ponto para nós é super, para nós é tranquilo, tá? Mas é importante dizer para as pessoas que é o nosso ponto de vista, tá? Quer dizer, nós não somos donos da verdade. Nós temos uma vivência. Nós temos uma vivência. E a nossa vivência mostrou que os animais não têm alma. Não têm alma. Eles têm instinto. Eles são seres vivos. Eles têm vibrações. Essa história, a audição, o olfato. Essa história, porque é que aí tem que colocar um outro elemento nesse caldeirão, que é o alienígena. Que não tem como
você entender o que a gente está falando sem, sem falar, né, que a raça humana foi criada pelos alienígenas. Não tem como. Eu acredito que existam, com certeza. Eu já vi coisas já. Então, não, tá tudo provado, todo mundo viu. Sim, né? O que tem de prova aí, quer dizer, quem não quer acreditar é problema seu, sabe? Quem quer ficar, quem quer acreditar em Adão e Eva, e que cada religião tem histórias muito mais fantásticas e assim, ó, que essa história da criação da raça humana pelos alienígenas, umas histórias da carochinha, que não faz sentido nenhum. Elas preferem acreditar nessas coisas. Voltando aos animais, é uma situação que a gente até já perdeu muito inscrito com isso, porque, nossa, eu amo, eu sei, é a reencarnação do meu filho. Quer dizer, são umas coisas... A gente respeita isso, né? Só que para nós quer dizer, eles são atualmente melhores que a raça humana. Com certeza, são puros. Quanto a isso... Não vê, né? Isso aqui? Não, são muito melhores, estão nos dando aula de humanidade, né? Como agir, né? Porque só matam quando precisam, né? Que é só para comer, quer dizer, fazem situações que quer dizer, o carinho dos gatos, dos cachorros e de todos, a hora que você pega qualquer animal para domesticar, e a gente está vendo, né? Todos eles na internet aí dando um banho de amor e carinho, né? Só que, né? Quer dizer, a nossa experiência, né? É que eles têm uma comunicação nesse sentido, de instintos super aflorados, né? E que conseguem perceber as outras dimensões pelos instintos, não por sensibilidade. Não, eles não têm alma, eles não têm consciência, essa consciência de, né, de raciocínio. Eu vou contar uma experiência para você. Conta. Nós fomos para o Nordeste, lá no Cangaço, fazer a expedição nordestina, que a gente estava no ano passado. Mas eu estava com o meu joelho muito machucado. Operei, já botei uma prótese. Muito machucado. Então, a dor era horrível, eu não conseguia, mas eu estava lá e eu queria continuar. E eu tive que caminhar 900... Nós fomos na Fazenda Patos, onde Corisco vingou a morte de Lampião e seu grupo, né? Corisco chegou, a própria família que disse aonde Lampião estava, né, mentiu para Corisco, dizendo que uma outra família que era ligada à polícia da época ali, né, que eles que tinham dedurado, né, a Grota do Angico, onde estava Lampião e o grupo dele. Aí eles foram lá e mataram. Aí Corisco, para vingar, foi lá e degolou os 5 participantes da família. E isso era na Fazenda Patos, onde nós fomos. O carro chegou até um portão e eu não consegui abrir o portão, estava chaveado, né? E aí a gente foi com guia, tudo, mas a Rosa teve que caminhar esses 900 metros. 900 metros. E a dor era horrível, porque o problema de joelho, a dor é horrível. E eu fui sentir dor, tudo. E na volta, eu estava com tanta dor que eu não estava com a clareza mais assim de olhar as coisas no mato, estava à noite. E mentalmente eu projetei algo que eu gostava muito. Eu vi a minha cadelinha 2 vezes na minha frente e ela tinha ficado no hotel. A minha mente projetou para fugir da dor o que eu mais gostava, que era a minha cachorrinha. E isso pode ser feito com o medo. O meu medo inconscientemente pode projetar um animal. A minha saudade inconscientemente pode projetar um animal. E essa parte, quer dizer, aí existem várias raças, tá? Então, eu só vou rapidamente, sem entrar muito, porque eu sei que o termo alienígena, para nós, é muito natural, porque é a nossa criação. Quer dizer, então, eles vieram para cá, atmosfera diferente, eles já com problemas físicos pelas explosões que aconteceram dos planetas, essas coisas que todo mundo já sabe, né? Aí eles foram testando várias raças aqui para ver qual que o DNA ficava melhor para criar uma raça sucessora. Não é uma raça escrava, é uma raça que ia suceder eles, né? Com mais vigor físico, e por isso pegar os animais dessa
atmosfera, né? E aí fizeram vários testes. E aí nasceram várias espécies, vários híbridos, né? Conscientes, porque tinham, né, o DNA alienígena. A nossa alma ela vem do DNA alienígena, não vem do DNA animal. Quer dizer, e aí várias raças, as sereias, né, todos esses seres mitológicos a princípio, claro que tem uns que não, né, que não são raças híbridas, mas o pé grande, o lobisomem, várias raças, né? Foi o resultado do início de várias experiências. Que, né? não deu resultado, não deu, então eles largavam e pegavam outro tipo de animal. Ficaram muito violentos, os vampiros ficaram muito violentos, né? Então acabaram ou eles tirando daqui, né? Ou deixando eles como guardiões desses esses portais reais, matéria, onde se entra para dentro, né, das colônias que tem aqui, e assim vai, né? Então, quer dizer, os animais, o gato, o cachorro, né, o macaco, né, eles foram... Não, essa espécie já né? Sim, já é uma evolução dos que tinham aqui, foram domesticados, né, quer dizer, tem toda uma série de outras situações, mas e assim nós somos o ser humano é uma raça híbrida, animal e alienígena, né? E aí, e essa mistura, né, que nós, quer dizer, a hora que a gente brigou com o Olimpo, né, que é uma tradução, né? Então, a hora que o ser humano brigou com o Olimpo se afastou, os deuses se afastaram, na verdade, eles não foram embora, eles continuam aqui olhando a nossa evolução, né, que é para isso que eles nos criaram, para a gente evoluir, né? Mas eles continuam aqui, nós que tomamos conta da nossa sociedade e criamos uma sociedade de instintos. A gente puxou, né, só que aí o instinto animal, né, se transformou em razão e emoção. E aí o instinto de proteção, de territorialismo virou maldade, ou crueldade. Que até tem uma raça de chimpanzé, por exemplo, que são 2 territórios. Né? Isso tá no Discover, tá no History. Né? Ela invade a área, né, dos outros macacos aqui só para matar e volta para cá. Quer dizer, isso está na natureza dessa raça de macaco. Então, que isso nós também temos, né? Quer dizer, então, essa nossa... não é essa sociedade que a gente criou, né, de instintos, e aí a maldade tomou consciência, né? Isso não é culpa dos animais, é culpa nossa. E os alienígenas, eles estão... O que falta para eles virem até nós? Não falta entre nós. Não falta nada. Eles não vão vir. Não esperem isso. Não falta nada. Eles se comunicam com paranormais que são da genética deles. Vou botar todos são da genética deles. Todos são da genética, mas o paranormal é o sensitivo, o intuitivo. Todas as pessoas que têm a sensibilidade exalam uma onda maior que isso aí. Eles conseguem... Tem resíduos nossos. Mais fortes, né? Mais fortes aí. Aonde o lado alienígena ficou mais forte que o animal. Entendi. E acontece que daí tu se comunica. Eles abduzem. É que aí também tem o bom e o mal, né? Quer dizer, os do bem e os do mal, né? E eles estão aqui, nunca saíram, sabe? Eles, as naves, todo mundo viu, todo mundo filma, sabe? Tá tudo aí, não tem... Tudo isso. Só que eles não vão vir fazer um contato, né? Porque todos os contatos que tentaram, nós reagimos violentamente. A gente quer pegar, e pegou, tecnologia, tudo, né? Quantos casos já, né, se tem de tecnologia, né? Então, e tudo que é alienígena é controlado por nós, né? Tipo Tesla. Tesla para nós não falar em paranormalidade, falar assim, dessa coisa do fenômeno, nós vamos falar um cara que trouxe toda a tecnologia para cá. Era para nós estar com naves, energia limpa, sabe? Só que a tecnologia estava aqui já, só que nós não quisemos. O que a gente fez? A gente arrebentou com ele, pegou isso tudo e transformou em comércio, né? Mas está tudo, quer dizer, toda a evolução tecnológica já veio. A gente que não, né? Que não aproveitar, né? Ser humano. Não, manipulou, né? Fez o que faz com tudo, né?
entrar na máquina de triturar dessa sociedade doente, né? Agora eu vou dar para vocês aí, para nós finalizar com chave de ouro aí. Vamos ver se a Rosinha... Vou te passar o nome dela, tu precisa do data de nascimento e falecimento, né? Não, só o nome. Só o nome, É Denise Valentim Francisco. É Denise, Deniz. Ela se ajeitava, né? Na cadeira. Se ajeitava. Tinha uma cadeirinha que ela estava sempre querendo ficar sentadinha. Ela fazia aquele jeitinho. Ou então... A gente ia falando, ela ia gesticulando como era. Identificou? Uhum. É. E ela está falando daquele homem que tem mania de se espreguiçar, fazer assim. Cansativo que está gosto. Está sempre cansado. Não sei se é, mas o que ela está falando? É um homem próximo a ti. Tem um homem que faz isso perto de ti? Olha, não é o teu pai, que o teu pai é diferente. O gesto é ligado a ela. Eu acho que quando a gente deita faz isso, né? Um homem magro. No final, ele tinha uma tristeza. Ele estava muito triste. Ela está falando dele. Os dois estão juntos. Será que é o meu avô? Uhum. E teu avô fazia. Os dois estão juntos. O teu avô ainda balançava o pezinho. Eu fiquei muda aqui. Não, é que são trejeitos, né? Não identificou? Tu não identificou? Identifiquei. Não, é que aí entra as porque assim, telepática. E ela sentava e olhava o pé, levantava um pouquinho o pé para olhar o pé, o sapato, lembra? Alguma coisa no pé, ela está me mostrando o pé, sapato. Acho que era que machucava, alguma coisa machucava o pezinho dela. Ela morreu assim muito rápido, não deu tempo de me despedir dela. Assim, não, mas ela tinha dor nos pés, ela se queixava. Tá. É para tu não ter dúvida. Querida, tranquilo, morrer rápido também é bom, viu? Não sofreu. Sim. Uhum. Eu não tenho medo da morte. O meu único medo mesmo em relação à morte é morrer jovem ou eu morrer e ninguém saber, tipo assim, sumir, ninguém saber onde eu tô. Não, minha filha, não, fica tranquilo, não tenha medo. Viva bem que tu morre bem. Tá bom. É você que sempre ajeita a roupa aqui assim? Sempre ajeitando a roupa? Pode ser. Sempre com a coluna doendo. Então tá. Então, sempre com a postura errada. Então te ajeita. Não é coluna, é roupa. Pode ser. Calcinha. Quando tu ajeita a calcinha? Sim. Sabe, tem pessoas que botam de qualquer jeito, caminho, se está atrapalhando, não tem problema. Você não gosta dela bem sentada, né? É um trejeito teu, é uma característica tua isso, né? Mas tem gente que não é assim, né? É a avó que está falando? Bom, vamos botar. Porque tem vários tipos de calcinha. Tem a bem pi, tá? Então, você gosta daquela calcinha que ajeita, que organiza aqui, para não ficar toda aparecendo na roupa. Uhum. Ai. Tá certo. São informações, porque a Rosa tem que falar algo que não tem como ela saber, né? Uhum. Isso que ela falou, bateu? Sim. Então. Não, isso que eu não entrei, não fui a fundo, fui bem sutil. Pode ir a fundo, se tu quiser. Não, querido, já te assustou. Vamos deixar assim como tá.
Eu não me assusto. A tua avó mandou dizer que tu continue tendo as tuas experiências, porque tu é do bem. E quem é do bem não tem medo. Vai deixar. Não, não vou desistir, não. Só não vai atrás dos outros, vai atrás de ti, tá? Tá. Olha, quem muito procura, nada acha. Procura como conhecimento. Para dizer, bom, eu não sou louca sozinha, tem meio mundo comigo, mas vive a tua loucura. Uhum. Que a tua própria loucura te organiza. Se tu for na loucura dos outros, tu desorganiza. Entendi. Entendi o recado. Entendeu, né? Entendi. Então tá, gente, eu acho que a gente vai finalizar, então, o nosso papo. Foi um prazer, querida, foi um prazer. Foi um prazer aí falar com vocês, muitos aprendizados, uma aula atrás de aula, e espero que todos que estejam assistindo, né, estejam com a mente aberta para poder absorver tudo, né? Eu acredito que sim, porque todos que me assistem já sabem como eu sou, então vai ser bem bom, assim. Deixem as redes sociais de vocês. Não, é Caça Fantasma Brasil, né? Mas se vocês tiverem algum caso, né, conhecer algum lugar mal assombrado, algum lugar que tenha relatos, né? Manda para a Paty manda para a gente, né? A gente vai nos lugares, tem as famílias também, famílias com problemas sobrenaturais, que normalmente, depois de tentar de tudo, gastar toda a grana que tem, não tem mais o que fazer, aí procuram a gente, aí chamam os caça-fantasmas, né? E que, na verdade, é isso mesmo, é exatamente como a ficção, quando não tem mais ninguém para ligar, liga para a gente vai e resolve, porque é isso, nós não temos fórmulas, nós temos uma vivência muito grande e uma capacidade, né, que a Rosa aprimorou isso para ficar da forma mais pura possível, para chegar no momento e ela ser a mutante que o momento precisa. Uhum. E que você está começando, tem as tuas experiências, aceite as tuas mutações naturais. Naturalmente. Tá bom, querida? Beijo. Tá bom, meus amores. Muito obrigada. Beijo. Beijo, tchau, obrigado.